tem na função dele controlar o acesso, assim. De uma maneira abrangente, é da função dele, mas a gente sabe que a gente que aluga por temporada demanda mais o porteiro. Acaba demandando mais nessa questão do controle de acesso, nessa questão dele dar uma informação, das vezes o prédio ter alguma característica que não é fácil de achar o apartamento. Por exemplo, onde a gente tem mais apartamentos, ele tem um lado 13 e 29 que é no mesmo corredor. Então a pessoa sai de um lado e tem 701 do 13 e 701 do 29. E às vezes a gente administra os dois. Né? Uhum. Então, assim, o porteiro ele auxilia nesse acesso que está ali. Se fosse um morador comum, ele não precisaria ficar auxiliando. Mas é uma característica do prédio, o prédio ser daquele jeito que faz o porteiro ter essa demanda de trabalho. É óbvio, a gente vai sempre reconhecer lá que o porteiro, a gente dá mais esse trabalho, mas está dentro da função do porteiro receber e orientar as pessoas. Eu tenho conversado um pouco sobre isso, assim, até com alguns porteiros que eu tenho mais contato. Óbvio que a gente não pode treinar o porteiro, não faz parte nesse papel. A gente espera que os porteiros sejam cordiais. Mas eu acho que os porteiros deveriam ser mega parceiros do Airbnb. Por quê? Porque, assim, de alguma forma, é um incremento do trabalho, mas é uma garantia da existência do porteiro daquele prédio. Porque é muito mais fácil, assim, eu acho muito bom um prédio que tem um porteiro do que um prédio que não tem porteiro, que tem um reconhecimento, que tem uma tag, que limita o horário de chegada. Então, também eu acho que essa parceria com o porteiro, assim, eu acho que a própria compreensão do porteiro da importância do trabalho dele para o Airbnb. Por isso que eu defendo que os porteiros deveriam ser mais parceiros, muitas vezes, do que são. Assim. A gente tem uma excelente relação, mas eu concordo. Muitas vezes o porteiro mimetiza ali o pensamento do síndico. Porque, assim, o que eu vejo muito, não só do porteiro, mas do síndico, de algum recepcionista, de alguém que trabalha com um prédio, com condomínio em si direto, é tratar o que é esporádico como regra. Uhum. O que aconteceu ali, eventualmente, como regra. Acho que eu contei aqui nos episódios anteriores ali de uma senhora que chegou nesse mesmo prédio que eu tô falando, né? Deixou as malas lá embaixo e as malas ficaram, porque ela estava esperando, ela reservou pelo Booking e estava esperando alguém levar. Então, assim, isso não acontece toda vez. Não vai acontecer raro, vai acontecer, às vezes, assim, tem... Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acabei de me tocar. O Carlos falou que a gente não suborna, né? E eu tô me sentindo, agora eu tenho uma pessoa dentro da empresa que a posição dela é lidar com os assuntos difíceis. Então ela lida com os problemas que acontecem. Como é o nome de um carro desse? Assim? Gestora de crises, supervisora de crises. Ela é meu braço direito e realmente, assim, a função dela é lidar com os hóspedes difíceis, com os proprietários que tem alguma questão ali que precisa ser resolvida, com o prédio, com o porteiro. E aí, entrando nessa história do subornar, a gente volta e meia, quando a gente sabe, antes que a gente sabe que alguma coisa vai dar um problema, já entra a Mari. E aí é um chocolatinho que a gente leva um dia antes, ou no dia seguinte que a Mari passa lá. E, assim... Você vai meio que levando, né? É muito, assim, é muito artesanal. Muito artesanal. Mas também cai no que a gente falou lá atrás, acho que há uns 2 episódios atrás, de não perder essa pessoalidade, independente da quantidade de imóveis que a gente tem. E você também entender a particularidade daquele prédio, porque você precisa fazer dar certo. O proprietário está confiando em você que você vai criar um ambiente saudável entre todas as partes. Então, essa proximidade, esse cuidado que tem de falar, olha, eu sei que o porteiro João do prédio tal, ele já reclamou nas vezes XYZ e eu não posso mais deixar isso acontecer. E se acontecer, eu vou agir da forma tal, tal, tal. Isso para mim é tão importante, a gente fala tanto do porteiro, porque você começa a dar problema com o porteiro, ele vai tratar mal o seu hóspede, ele vai demorar para abrir a porta, ele vai fazer birra ali. Ele vai fazer birra. A gente não tem uma gestora de crise assim, mas a nossa supervisora, beijo, Renata, tem uma habilidade relacional muito grande. Então, ela tem uma capacidade de perceber o que as pessoas gostam. E ela cozinha super bem. Então, ela sempre leva um bolo, leva uma coisa. Mas não é suborno, porque assim, ela sabe que gosta. Sim. E a gente uma vez teve um problema, grave com o porteiro, grave. Teve um conflito lá, de uma faxineira nossa foi barrada, e ela... Enfim, se sentiu agredida e teve uma pequena discussão com aquele porteiro.
Foi uma situação que a gente não sabe exatamente quem é o culpado, quem não é, mas ficou uma situação desgastante. Tivemos que tirar aquela faxineira, ela nunca mais foi naquele apartamento, e o porteiro começou a criar problema com a gente. E aí entrou o trabalho da Renata nisso, assim. E aí, enfim, e aí hoje em dia a situação está totalmente diferente, suavizada, mas por uma intervenção ali, com base nessa percepção do que a pessoa gosta, do que ela, né, o que ela valoriza, do tipo de conversa que você Mas vai tá vendo? A Renata é uma gestora de crise. Ela é, né? Ela é.